Fala galera empreendedora do Brasil, Mauro Benevenuto aqui de volta para mais um episódio do Pode Contar, como sempre aqui no estúdio Cria Mais. E hoje a gente vai bater um papo muito interessante aqui com uma amiga, parceira de negócios, uma pessoa que está com a gente já há algum tempo nessa caminhada e que sofre com a gente nessa época do ano com o imposto de renda. Então a gente vai falar bastante sobre imposto de renda. Ela vai contar a sua história, vamos conversar aqui, um bate-papo descontraído, como sempre, que eu gostaria que você ficasse com a gente até o final para saber das novidades dessa área tão importante e conhecer um pouco mais também da nossa querida Maria Eugênia. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela parceria de anos que a gente já tem. E me apresentar rapidinho, eu sou Maria Eugênia, vocês vão ver eles me chamando de Meg, é a mesma pessoa, eu já me acostumei com vários nomes. Eu sou advogada tributarista, trabalho com consultoria tributária de pessoas físicas desde 2015. Comecei a trabalhar nisso do nada, completamente sem querer. Me candidatei para uma vaga de consultoria tributária, era pessoa física. Eu nunca tinha visto uma declaração na minha frente. Comecei a trabalhar, chorei muito até entender o que estava acontecendo, o que tinha que fazer, o que era, o que não era. E um dia eu olhei e falei, nossa, mas isso é tão gostoso, eu quero viver disso agora. Que interessante, não sabia que era desse jeito. Foi exatamente assim que aconteceu, foi cair de paraquedas, gostei, falei, meu Deus, eu preciso disso na minha vida. Tanto que na época, de lá pra frente, eu nunca mais fui atrás de outras coisas. Então, a minha especialidade é pessoa física. Você me pergunta alguma coisa de pessoa jurídica, eu olho e falo, olha... Liga pro Mauro. O Mauro sabe. Talvez a Luciana, dependendo do ponto que você quer, eu te direciono. Sabe até mais do que o Mauro. Cada um tem uma especialidade, a minha é pessoa física. Então, CPF, imposto de renda é comigo. O resto eu tenho pessoas para resolverem. E eu sei o básico, que é o que eu preciso do informe de rendimento, para colocar na declaração. Agora, mais avançado do que isso, não tenho ideia. Até prefiro nem me meter. E foi um movimento também que a gente fez aqui, né? Um movimento contrário. Eu sempre fui o responsável pelas declarações de imposto de renda. Continuo sendo, né, de certa forma, na empresa. Mas a gente, assim, eu que fazia. Então, nessa época eu ficava maluco, né? Porque cuidando de todos os rolês e das declarações. Quando nós entendemos que, poxa, a gente podia buscar uma forma diferente de fazer isso acontecer. E como que a gente vai fazer? E nós te seguíamos no Instagram. Sim, vocês me seguem desde 2018. Eu lembro da Luciana me enchendo o saco todo dia. Perguntando alguma coisa, Luciana, pelo amor de Deus, para, amiga. Me deixa. Mas essa é a Luciana, ela também enche o nosso saco todo dia. Brincadeira, Lu, beijo. A gente te ama. E aí, nesse rolê todo, né, com a Luciana aí te chamando lá no Instagram, nós te conhecemos. E quando nós pensamos, poxa, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa entrega, né? E ao mesmo tempo desafogar um pouco a nossa operação. E quando nós conversamos, então, gente, você que está nos assistindo, a Meg, ela nos ajuda, ela que é nosso braço operacional do imposto de renda e também o nosso braço intelectual, né? Que a gente aquelas dúvidas mais complexas, ela sempre está atuando junto com a gente aqui. E nós seguimos nessa jornada para os nossos clientes de pessoa jurídica, que nós oferecemos também o suporte na pessoa física, e também para alguns clientes que são clientes apenas na pessoa física, que a gente faz essa ponte e faz um trabalho a quatro mãos que tem dado muito certo, né? Sim, tem funcionado muito. E a gente tem melhorado não só a parte da elaboração das declarações. Para esse ano, a gente está com tudo muito estruturado, muito bem feito. Então, o cliente chega, a gente já pega na mãozinha do cliente e leva ele até a declaração entregue. Não tem nenhuma pontinha solta para o cliente achar, mas e agora? O que está acontecendo? A gente está cuidando. Legal, tá? né? Deu um pouquinho Chegou de trabalho, aqui, mas a gente tá conseguiu, sendo bem né? cuidado. Tá tudo muito bem feito. Eu estou muito orgulhosa do trabalho que a gente tem feito. Ah, que bom. Eu também. Fico muito feliz de saber. E assim, um pouco mais... Voltando um pouquinho e falar um pouquinho dessa sua história, né? Você, então... advogada tributarista que caiu no universo da pessoa física e desde então você tem se especializado nisso. Sim. Buscado especializações. Sim, fazendo cursos. Inclusive, o mais recente foi de isenção de imposto de renda para aposentados com doença grave. Que interessante. Que é uma demanda muito grande, que as pessoas não sabem o que tem que ser feito, elas seguem o coração para ir atrás, que é o que a maioria das pessoas ainda faz quando o assunto é imposto de renda. E a gente está aqui para mostrar que não é simples assim, não é só seguir o que o coração manda. Tem regra,
tem prazo, tem um monte de Há uns detalhezinho anos pra gente cuidar. atrás, eu tive um caso assim, de um cliente, né, que a mãe dele era uma aposentada com doença grave. E todos os anos a declaração dela caía em malha, dava problema, tinha que voltar lá, porque não estava sendo feito da maneira correta. Então tem um procedimento. né? Tem um procedimento e muita gente não sabe. E aí, quando eu explico qual é o procedimento, as pessoas ficam, mas meu vizinho, ele só não declarou mais. Gente, mas não é assim que funciona, pelo amor de Deus. Tem que fazer o pedido, tem que aceitar, Sim, qualquer coisa entrar na exatamente. justiça. Tem que ter tudo documentado para mostrar para a Receita se precisar, porque com certeza vai precisar. Então, a gente tem que dar esse suporte todo para a pessoa não sair fazendo que nem maluca e chegar para a gente com a bomba explodindo, que a gente não consegue controlar. Verdade. A gente fica aqui atrás cuidando para não ter problema. Perfeito. Eu quero falar de outros exemplos aqui, mas antes da gente entrar nesses temas, eu quero te perguntar uma coisa. Dizem que o brasileiro deixa tudo para a última hora. Como é que é no imposto de renda? Isso acontece assim também? Se tem um exemplo para a gente dar de o que o brasileiro deixa para a última hora é o imposto de renda. Todos os anos Todos os anos. Todos os anos. Chega os últimos 15 dias, é um desespero. eu já sei que tem gente que está sumida desde janeiro, que vai mandar documento, que vai acordar e falar, nossa, eu preciso mandar documentos, né, para minha declaração. Sim, a gente está conversando sobre isso desde janeiro e você está me ignorando. Então, as últimas semanas são desesperadoras, que todo mundo acorda, todo mundo manda documento. E se você tá pensando em fazer isso também, pelo amor de Deus, não faz. A gente tá tentando te ajudar, ajuda a gente a te ajudar, né? E nos últimos dias tem vários problemas, além de enlouquecer a gente. Tem o Além desse problema principal. Eu acho que deveria ser o básico. Porque né, nossos clientes têm que amar a gente. Se eles deixam para a última hora, já mostra que o amor não é tão grande assim. Mas o sistema fica instável. A Receita Federal sai do ar várias vezes, o ECAC sai do ar, gov.br sai do ar. É verdade. Às vezes é uma documentação que ele precisa pegar em algum outro lugar e aí não dá tempo e aquela correria toda. Não consegue documento, não consegue, às vezes, encaixe na agenda, porque a gente quer atender todo mundo, só que chega uma hora que é inviável, a gente não consegue, a gente não tem mão para fazer 1000 declarações por dia. Perfeito. Não dá, é impossível. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Para quem entregar primeiro, quem começa logo já, além de ter o sossego de passar, né, o período de imposto de renda mais tranquilo, já sabendo, o que tem de vantagem para quem entrega logo a declaração no começo? Tem a vantagem de que quanto antes a gente entrega, antes a pessoa entra em fila de restituição. Então, Sim, recebe a restituição antes, então ela recebe logo. A prioridade, tem várias prioridades, mas a ordem de entrega é fundamental. Entregou antes, vai receber antes. Tem o ponto positivo de que se você tiver que retificar a declaração, Entendi. a gente não quer que isso aconteça, mas se tiver que retificar, ainda dá para mudar a forma de tributação. Então, a gente ainda consegue escolher. Se tiver dentro do prazo, né? Sim, consegue então, assim, escolher mais vantajoso. A pessoa entregou a declaração modelo simplificado. E aí, entregou logo no começo e ainda dentro do prazo, que é até 31 de maio. 31 de maio esse ano. Ele detectou que precisava fazer uma alteração. Além de retificar a declaração, ele pode, então, optar pela completa, pelo modelo completo, pode. caso com essa mudança fique mais vantajoso. Sim, pode sim. E se for imediatamente depois do prazo, já não pode. Entregou pela completa, a completa para sempre. Vai ter que ser a completa para sempre. Simplificado Mesmo também. que aquela alteração, aquela retificação que ele vai fazer, fique mais vantajoso mudar. Então, não tem jeito. Não tem o que fazer. Então, as vantagens são muitas. Só São essas duas muitas. que Essas você duas falou... para mim já estão ótimas. Já resolve todos os problemas, eu acho. Eu acho fundamental também que, enquanto está no prazo, e bem no começo do prazo, todo mundo fala sobre isso. Tem notícia o dia inteiro, jornal falando, manchete, tudo. Todo mundo fala sobre imposto de renda. E não corre o risco da pessoa esquecer. Porque conforme vai passando o tempo, todo mundo vai entregando, seus amiguinhos não estão mais falando disso no bar. Entregaram, né? A família não está reclamando, o pessoal no trabalho não está puto porque está pagando imposto de renda. Então, precisa refalar porque eu falei puto? Não, pode seguir. Não me importa de falar puto no meu podcast. Então tá. Conforme o tempo passa, as pessoas esquecem. Ninguém mais fala sobre isso. Só vai voltar a falar sobre imposto de renda quando for receber a restituição e não tiver recebido.
Mas aí também são 2 dias reclamando, depois passa. Uhum. E aí nessa brincadeira, ninguém fala, você não lembra, você esquece, perde o prazo e tem que pagar multa. E além de pagar imposto, se der imposto a pagar, ainda tem que pagar multa. E aí, gente, não, E faz até logo. para quem paga também, quando entrega antes, né? Você se programa melhor, Sim. sabe que a parcela vai vencer no dia 31 de maio, a primeira. A gente vai entrar um pouquinho nesse mérito também, de alguns detalhezinhos para poder elucidar a galera. Mas antes eu queria muito falar com você que está assistindo a gente, lembrar dos nossos patrocinadores. São empresas que nos ajudam aqui na construção do Pode Contar e que eu sou muito grato e que eu quero citar aqui. Uma delas é a Global Office, que é uma empresa, uma corretora de seguros e de planos de saúde especializada no atendimento tanto de empresas quanto de pessoas físicas. Então, se você está precisando aí dar uma repaginada, fazer as contas, ver se você pode pagar mais barato, isso é uma coisa que eu tenho falado muito com os meus clientes aqui, sabe, Meg? Às vezes, o plano de saúde na pessoa jurídica, para quem tem empresa, ele é muito mais vantajoso do que na pessoa física. E você pode, ano a ano, tá refazendo, vendo novas possibilidades e conseguindo reduzir o custo. E nisso a Global Office pode ajudar muito. E é um assunto também que tem tudo a ver com imposto de renda, né? Plano de saúde, despesa médica. Então, mandar um abraço aqui para a galera da Global Office e agradecer. Assim como o pessoal da Megalus, que é quem nos ajuda aqui com todo o suporte nos nossos equipamentos, né? Quem nos dá aqui consultoria, assessoria, fornece equipamentos para a gente aqui no Estúdio Cria Mais. Então, agradecer a Megalus e lembrar você que está aí precisando, você que está querendo fazer um evento, precisa da parte de sonoplastia, iluminação, painel de LED, a Megalus pode te atender. São nossos parceiros, amigos, estão com a gente também na Jornada do Empreendedor, que vai acontecer no dia 20 de julho, a 4ª edição. Os ingressos já estão à venda, tá? Mais detalhes nas nossas redes sociais. Mas a Jornada do Empreendedor é um evento fantástico para empreendedores aqui da Baixada. Você já teve o prazer de estar com a gente, né? Sim, eu participei da 2ª edição. Foi Inclusive, muito legal. Já tenho que garantir a minha entrada para a 4ª edição. Isso, o primeiro lote já vai vencer aí 30 de abril. Então, corre, garanta aí o seu ingresso no primeiro lote. Diego Ribas vai ser o nosso palestrante principal, né? O Diego que foi capitão do Flamengo e tal, aquele cara que levantou as taças. Ele vai estar com a gente. Eu sou flamenguista, mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vai estar com a gente aqui na Jornada do Empreendedor. Vai ser um prazer ter vocês com a gente. É isso, vamos seguir. Uma coisa que eu quero pontuar também é que as pessoas, às vezes, elas têm muitas dúvidas em relação a por que eu tenho que entregar imposto de renda? Né? Eu não preciso. Tem casos de pessoas que nem têm aquela renda que é obrigatória, mas elas têm obrigatoriedade por outras questões, né? Por exemplo, pode ser que em um mês ela tenha recebido um pouco mais e tenha tido um imposto retido na fonte. Isso torna ela obrigada a entregar a declaração para poder prestar contas daquele retido na fonte? Então, o simples fato de ter o imposto de renda retido na fonte, que acontece muito quando a pessoa recebe férias. Sim. Que aí sempre tem, nem que Soma seja com R$3, vai pagar. Isso não obriga a pessoa a fazer a declaração. Mas a pessoa pode fazer mesmo sem ser obrigada. E aí, esse dinheirinho dela é dela. Eu sempre vou apoiar a pessoa a fazer a declaração sem estar obrigada para receber de volta o imposto de renda retido na fonte. Perfeito. Nesses casos, principalmente. Então, a pessoa pode fazer a declaração dentro do prazo e receber esse dinheiro de volta. Mas é importante ver todos os critérios de obrigatoriedade, que falam de rendimento tributável, rendimento isento de tributação, patrimônio, bolsa de valores. Então, são várias coisas e todo mundo só fala sobre a renda. E eu vejo muita gente falando, mas eu não tenho renda, eu não trabalho, eu não sou obrigada a fazer declaração. Aí você vai ver a pessoa tem 4 imóveis de aluguel, recebe 5 mil por mês de aluguel e não faz declaração de imposto de renda. E deveria fazer. Deveria, inclusive, talvez fazer o carnê-leão mensal. Sim, carnê-leão, declaração pode se encaixar em quase todos os critérios de obrigatoriedade de entrega. Pela renda, pelo patrimônio, por muita coisa. A pessoa não sabe. E acaba ficando com o CPF pendente e não sabe o que aconteceu. Que se você não fez a declaração de imposto de renda nos últimos 5 anos, qualquer ano, não importa qual, e está obrigado a fazer, o seu CPF fica pendente de regularização. Aí você não consegue abrir conta em banco, pegar cartão de crédito, pegar dinheiro da Mega Sena. Imagina, você tá todo ano ali jogando. Aí no dia que ganha, não pode, porque o CPF tá pendente. Não pode tomar posse em concurso público também. Tem questão de título eleitoral também. Sim, muitas coisas.
E por conta da obrigatoriedade de entrega. Então, tem que prestar atenção nas regrinhas, que são A questão de passaporte, várias. né? Não Passaporte, pode viajar. não pode tirar passaporte. É. Não pode muita coisa, só porque não fez uma declaração. E às vezes é uma declaração que você vai fazer para receber um dinheiro de volta de restituição. Não necessariamente tem imposto a pagar. Tem uma coisa que eu acho também que é muito interessante, que é você estar não só regular, mas você ter ali as informações prestadas, né? Você poder pegar a sua declaração de imposto de renda. Que assim, às vezes a pessoa, não, eu tenho uns imóveis alugados aqui, eu recebo na pessoa física, de pessoa física, então eu não declaro. Mas o que acontece? Ele mesmo está se prejudicando, porque ter essa renda declarada vai trazer para ele muitas possibilidades, né, de no futuro precisando de um empréstimo, de um financiamento, ou de fazer uma obra num imóvel e poder ter acesso a crédito, pode ser interessante, não é verdade? Sim, é importante para ter os detalhes da renda da pessoa. E eu acho importante também, porque no dia a dia, mesmo quem tem muito controle financeiro, a gente não tem noção do que está evoluindo, o que não está. E na declaração, a gente tem o comparativo do ano passado, desse ano, do patrimônio. Tem todas as rendas que a gente teve e as principais despesas, que são educação, saúde, plano de saúde, plano dentário, essas coisas. Mas dá para ter uma noção. Então, por exemplo, você teve 100 mil reais de renda no passado. Seu patrimônio subiu 15 reais, alguma coisa aconteceu. Você fez o quê com 100 mil reais? Sim, é verdade. Onde você colocou esse dinheiro? Você gastou? Você investiu, você reformou a casa, você fez o quê? Então, você consegue olhar criticamente o que está acontecendo. E eu faço isso em todas as declarações. Teve um recentemente que eu olhei, eu fui falar com ele, falei, querido, me desculpa, primeira vez que o cliente chegou para mim, eu olhei e falei, não tem condições. Uma renda muito alta e o patrimônio dele caiu. Aí eu fui falar com ele, falei, ei, eu preciso saber, porque eu que estou fazendo a declaração. Até para te instruir, tipo, você tá gastando, você tá investindo em alguma coisa que não tá declarada. Que aí o ideal seria declarar. Pois é, aí ele me deu a resposta que já resumiu tudo. Eu vou casar. Aí eu falei, então tá bom, tá tudo explicado. Tá pagando casamento, tá pagando viagem de lua de mel, tá pagando reforma da casa aí. Depois ele me mandou nos documentos as coisas da reforma da casa. Eu falei, não, tá tudo explicado. Legal, então, legal. querido, tá certo. Perfeito. Você vê um simples bate-papo e Sim. que pode ser algo que a própria Receita Federal também pode olhar e falar, opa, o que aconteceu aqui? Não... Que ele teve uma renda alta e o patrimônio né, não evoluiu ou até diminuiu. Sim, a Receita realmente olha isso e ela vê os dois casos. Ou você recebeu muito e o patrimônio não mexeu ou caiu, ou o seu patrimônio subiu sem você receber. E quando a gente fala em patrimônio, a gente está falando de não só de imóveis, mas dinheiro em conta, sim, não é verdade? Tudo. O dinheiro que a gente deixa no porquinho do Nubank, o cofrinho do Inter, o dinheiro que a gente deixa em casa é patrimônio também, que ainda tem gente que deixa. Por incrível que pareça, outro dia eu fiquei sabendo de uma pessoa que tem. Os investimentos todas as coisas que a gente tem entram como patrimônio. As pessoas às vezes não têm noção, acham que é só um terreno, uma casa gigantesca, um barco. Não, qualquer coisa é patrimônio e entra na lista da declaração. E precisa ser declarado. Tem um campo próprio lá para declarar, não é isso? Sim, tem campo para praticamente tudo. Legal. E assim, é importante saber dessa evolução e ter a declaração em dia te ajuda, né? Ajuda a pessoa a acompanhar essa evolução. Sim. E a dormir tranquila. Fala assim, não, sei que eu não vou ter problema, porque tem muita gente que não faz, não declara e fica ali preocupado. Será que a Receita Federal vai bater na minha porta? E realmente é algo que pode acontecer. Receber uma cartinha lá e depois ter que prestar conta de tudo, pagar multa, entregar com atraso e acabar se enrolando, não é verdade? Sim, e isso tudo demora. Que a Receita Federal tem 5 anos para começar a se mexer. Parece que é de propósito, né? Mas a gente sabe que tem uma estrutura e tal, mas parece que é maquiavelismo. Sim, parece que ela fica ali esperando, tipo, amanhã é o último dia do prazo para eu cobrar o Mauro. Deixa eu cobrar hoje, para não correr o risco, porque tem coisas que demoram muito. Hoje de manhã mesmo, eu vi o caso de um contribuinte que foi questionado da declaração de 2018. Não, 2008. 2018 foi a primeira decisão que teve. 2008, e agora saiu a decisão do recurso dele. Nossa. Gente,
ele não tem os documentos de 2007. Não tem como. É São praticamente quase 20 impossível. 20 anos para o negócio rodar. E se ele tivesse feito tudo certinho lá em 2008, da declaração de 2007, não ia estar com essa dor de cabeça agora. Porque como que ele vai conseguir os documentos? Não tem como. Muita coisa. É muito tempo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, né? A gente vai caminhando aqui, a declaração de imposto de renda está aqui na minha cabeça. E aí eu vou pensando nos pontos aqui para a gente conversar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação assim, às pessoas, às vezes, eu tive um caso uma vez, há muitos anos atrás, de um contribuinte que declarava vários dependentes lá. E que eu fui procurar saber quem eram aquelas pessoas. E eram, assim, sobrinhos de segundo grau, pessoas que não tinham nada a ver com ele e tal, e que ele colocava lá. E como que ele descobriu que ele não podia fazer aquilo? Quando ele recebeu uma cartinha da Receita Federal. Explica pra galera, né, que está aqui nos acompanhando, quem pode ser dependente de quem está declarando lá e qual é o efeito de ter um dependente na declaração? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que não é todo mundo que pode ser dependente. Sim. Tem uma regra bem específica da Receita Federal de quem pode e quem não pode. E apesar de parecer que ela nunca vai questionar, se você tiver com muita despesa dedutível, ela vai questionar as despesas dedutíveis e é aí que ela vai questionar os dependentes. E quem pode ser dependente? Pai, mãe, avô, avó, pai, mãe, avô, avó que tem a renda até 22 mil e uns quebradinhos. Tá. No que total. É isenção. Que é somando o rendimento tributável. Porque se ele tiver renda maior do que essa, ele também tem que declarar. Sim, ele estaria obrigado a fazer a declaração e faz por conta própria, dependendo se for mais vantajoso, né? Muitas vezes vai ser. Filho, até 21 anos, ou até 24 se estiver estudando, estiver na faculdade, colégio técnico, alguma coisa. Perfeito. E serve também para enteados. Então, ou filhos ou enteados. Cônjuges e companheiros, independente de qualquer coisa, pode ser dependente. E tem algumas regrinhas específicas para quando a pessoa tem a guarda de alguém até 18 anos, Perfeito. ou é tutor de alguém, né? Nesses casos também pode, mas aí é seguindo a regra de até 21 anos ou até 24 se estiver estudando. E aí, quando você coloca um dependente na declaração, que eu sei que dependente é um assunto que todo mundo sabe que existe, porque todo mundo sabe que dá algum benefício. Dependente traz um desconto de R$2.000 e uns quebradinhos por dependente. Sobre a renda, né? Só você colocando o dependente ali na declaração. Já diminui ali a base de cálculo. E todas as despesas do dependente também entram na declaração. Só que uma coisa que ninguém presta atenção é que quando você coloca o dependente, você tem que colocar tudo do dependente, que é como se a declaração fosse dele também. Então, vai ter que colocar todo o patrimônio, todas as coisas, todas as contas, os investimentos, aquele CDB de 2,50 que a pessoa tem. Vai ter que colocar tudo e todos os rendimentos também. E aí entra muito... Eu vejo muitas coisas que as pessoas não colocam, que o filho está na faculdade e recebe bolsa. Bolsa é rendimento. Verdade. Você tem que colocar vai ter que aparecer estágio. lá em rendimentos. Tem que entrar como rendimento. E às vezes não recebeu a documentação, mas você tem que declarar. E aí você coloca o dependente, não coloca renda, vai dar problema. Vai dar problema, vai cair em malha. E se tiver muito dependente, tiver muita despesa dedutível, tiver muita restituição, a Receita Federal ela não pensa duas vezes. Ela bota na malha fina. Vai fazer aquele levantamento mais apurado. Sim, para você provar, dependente por dependente, despesa por despesa, o que você realmente tem direito e o que não teria direito. Então, legal. Isso é importante, então, da gente também ter bem pontuado. Tem que obedecer às regras de quem pode ser e quem não pode ser. E se essa pessoa tiver renda, tiver patrimônio, isso vai ter que constar, porque, na verdade, é como se a declaração dela estivesse sendo feita junto com a sua. Isso é muito importante. E aí, falando nas despesas dedutíveis, isso também é um assunto muito interessante de se conversar. Porque as pessoas acham que, por exemplo, despesas com saúde são dedutíveis. Aí, eu comprei tanto de remédio. Não pode, né? Não pode. Despesas dedutíveis são gastos com saúde e educação. Em quais as peculiaridades desses gastos? Os gastos com educação são dedutíveis quando é educação formal. Então, curso de inglês, por exemplo, não pode. Curso de inglês não pode, mas pode escola, creche, faculdade, pós-graduação, mestrado, curso técnico. Tudo que for
educação regular entra como despesa dedutível, mas dentro do limite de R$ 3.651. Se gastar mais do que isso, você pode declarar tudo lá, não tem problema. Sim, Mas mas só vai deduzir até esse valor, 3 mil correto? por pessoa. Então, a declaração sou eu e 3 dependentes. Se 3 todo mundo mil estiver por estudando, você vai pessoa. lançar tudo Sim. lá e vai E aproveitar. realmente é importante falar que tem que colocar a despesa toda. Que eu já vi muita gente que colocava só os 3 mil Às de vezes despesa dedutível. gastou muito mais, mas não tem o valor exato e coloca lá o valor da Sim. dedução. Que aí Mas o ideal é colocar tudo. colocar tudo, porque a Receita Federal ela vai analisar a conta toda. Ela a conta E vai vai ter que cruzar as fechar. informações também, né? Sim. Porque aquela faculdade ou aquela escola que declarou para você que você pagou aquilo, também declarou nas declarações Sim. dela. E aí, se a informação não bater, vai cair em malha fina. E a culpa sempre é de quem fez, né? Às vezes a pessoa não mandou documento, manda um Liga pra WhatsApp, gente reclamando. falando, olha, são R$ 12.500 só de despesa dedutível. Aí você coloca o que você tem de informação, a pessoa cai em malha porque tá errado. E a gente não tem como descobrir o que a pessoa fez, às não vezes. tem culpa. Às vezes ela tem mais despesa, ela não mandou os documentos. A gente faz o que a gente pode com o que a gente tem. E despesa com saúde também tem muitas peculiaridades, Tem, né? despesa com saúde tem alguns detalhes, mas em resumo, as despesas com plano de saúde podem ser deduzidas. O que a gente paga de plano de saúde, então se você tem coparticipação, se você paga o plano do seu filho que é seu dependente, essa despesa entra como despesa dedutível também. Plano de saúde no exterior não pode, é a única coisa que não pode de exterior. E despesas com médicos, qualquer especialidade médica, fisioterapeuta, psicólogo, qualquer coisa que seja profissional da saúde mesmo é despesa dedutível. E internação. E a internação é o que mais gera dúvida, porque às vezes você foi internado e aí na conta, para você fazer o pagamento da internação, vem o valor da internação, do médico, anestesista, medicamento, vem um monte de coisa. Fisioterapia. Quando vem na nota do hospital da sua internação, tudo é despesa dedutível, tudo que está ali dentro. Perfeito. Porque é a despesa da internação, independente Perfeito. do que foi. Agora, se vem separado, se você paga a despesa da diária, o médico, o anestesista, Tem que lançar o cada remédio, um naquela fonte ali e que... não necessariamente tudo vai ser dedutível, porque medicamento, infelizmente, não é. Só se for dentro da nota e tiver escrito ali. Porque tudo subentende-se que você fez o pagamento ao hospital Sim. e ele empregou aqueles valores no que foi necessário para te atender. Sim, Então, aí ele beleza. distribui, aí pode, mas despesas separadas não pode. Eu não posso no meu plano de saúde. Eu não posso meu curso de inglês, não posso meu medicamento, não posso a pomada, não posso as coisinhas do cachorro, veterinário, essas coisas não pode. Porque cachorro ainda não pode ser Ainda dependente. não pode, mas também quando puder, Vai ter mais despesa do que de alguns filhos. vai aí. mesmo. Porque hoje em dia é muito importante a gente esclarecer isso, né? As pessoas precisam de informação. E por mais que a gente fale, eu acho que esse canal aqui é um canal interessante, porque de uma maneira descontraída, a gente acaba explicando aqui pontos importantes de uma declaração de imposto de renda. Por exemplo, vou entrar num outro assunto aqui. Microempreendedor individual. A gente sabe que tem algumas peculiaridades, né? O MEI, ele tem a questão da renda dele, que... por exemplo, o MEI pode faturar até R$81 mil por ano. Sim. Beleza. Essa renda, ela não é da pessoa física, não é verdade? Não Ela é daquele CNPJ. Após a declaração do MEI, que pode se apurar ali e a pessoa física declarar a renda na declaração dela, correto? Correto. E assim, que eu me lembre, o prestador de serviço tem um lucro que ele pode declarar como isento, o MEI, que é comércio, tem um outro percentual. Como é que a gente faz essa declaração quando o MEI, pessoa física, vai fazer a declaração de imposto de renda dele? E o simples fato de ser MEI não também o obriga a integrar a pessoa física. Mas eu acho muito legal que ele entregue, que ele bote todas essas informações lá, porque ele já está numa pegada de empreender, de relacionamento com o governo, e se ele tem objetivo de crescimento, eu acho interessante que ele já comece a fazer as declarações ali. Você concorda com isso? Sim, eu acho fundamental, porque as pessoas que têm MEI, elas não se enxergam como empresárias. Elas acham que elas só têm um negocinho. Tipo, eu tenho um negocinho, eu vendo brigadeiro, só isso. Mas, gente, não é só isso. Tem comprar material, tem que
tem que organizar o comercial, marketing, venda, pós-venda, tudo, é muita coisa, não é só vender um brigadeiro. Tem muita coisa por trás. E o simples fato de já ter alguma coisa por trás já te faz você ser uma empresária. Uhum. É pequenininha, mas é. E você não sabe onde você vai chegar amanhã. Amanhã você pode ter uma franquia de brigadeiro. E se você não se organiza agora, para começar a se organizar depois fica muito mais difícil. Verdade. Então, agora o MEI... A primeira coisa que eu falo quando a pessoa aparece para mim que tem um MEI, eu falo, olha, primeira coisa, você não é MEI, você tem um MEI. Sim. Você é uma pessoa Sim. que tem um MEI, é uma empresa. Você tem que se enxergar como se você fosse grande, porque senão você não vai conseguir fazer a distinção. Então, separa a conta para facilitar, que já ajuda muito. Porque todo mundo deixa tudo junto. A conta pessoa física, a conta MEI, a conta do vizinho, a conta... Paga tudo numa coisa só. Fica isso, um bololô ali. isso é que uma coisa que a gente orienta muito os empreendedores aqui. Por mais que você não tenha um volume muito grande, minha renda ainda é baixa, mas quanto mais houver essa separação, melhor, né? Porque você, de pequeno ali, no pouco, você já se acostuma a fazer as coisas da maneira correta. E às vezes a pessoa não precisa nem abrir uma conta do MEI. Ela pode ter a conta dela, mas separar o que é dela, o que é dela, MEI. Ou ter, sei lá, uma conta em cada banco. Sim, para tá poder tudo fazer essa bem, para separação. saber o que é o que. Não é obrigado a utilizar uma conta PJ. Não é, mas é útil. É legal, se ajuda puder bastante. fazer, é bem legal. E aí, passado isso, eu falo pra pessoa, olha, você precisa saber o quanto o MEI faturou, o quanto o MEI gastou e o quanto foi passado pra você. Perfeito. Porque geralmente a pessoa vende, tipo, hoje vendi R$200 em brigadeiro. Vou usar esse dinheiro para pagar a conta de luz, para ir no mercado, para comprar mais material para fazer o brigadeiro de amanhã. E acaba que você não sabe o que Mistura não tudo, sabe né? o que é nada. E aí, quando eu vou fazer a declaração, eu olho aquilo e falo, gente, mas eu Você não, fala, misericórdia. eu não sei nem por onde começar. Tipo, de onde você tirou isso aqui? Porque a declaração anual de faturamento do MEI, a gente coloca todo o faturamento do MEI. Só o faturamento. Agora, se a gente não sabe quanto que gastou, a gente vai ter que presumir quanto foi lucro, quanto foi prolabore. Porque se tem as despesas, na declaração do MEI, você faz aquela conta, aquela matemática, aquela contabilidade, né, do que foi gasto, o que não foi. Porque às vezes a pessoa faturou 60, mas gastou 40. Sim. Para ganhar os 60, gastou 40. Então, não ganhou 60. O lucro líquido, né, o faturamento líquido foi de 20 mil. E daqueles 20 que foi, durante o ano, a renda da pessoa, do empreendedor. Né? E aí, esse valor que iria para a declaração de imposto de renda. Exato. E respeitadas ali as regrinhas. É 32% num caso de isento, 18% em outro, isso, 16% em outro e 8% em outro. E... uma coisa que é importante quem tem um MEI saber, que o MEI que tem contabilidade mensal, tudo que o MEI passa para a pessoa física é isento de tributação. Então, é bom que a pessoa já começa tendo o hábito de se organizar, separa o que é faturamento, o que é despesa, o que é prolabore, o que é para ela, o que está acontecendo. Cria o hábito de mandar para a contabilidade, emitir nota fiscal, emitir recibo, ter tudo organizadinho. E já sabe que aquilo é isento de tributação. Então, é um investimento na contabilidade que ela vai receber na declaração de imposto de renda, que eu já vi vários casos que a pessoa sem a renda do MEI estava pagando R$0 de imposto, ou até com restituição, quando você coloca os 30 mil que faturou do MEI, que o MEI passou para a pessoa naquele ano, dá imposto a pagar, porque não paga no mês a mês. Não com a contabilidade seguindo tudo certinho, é benefício para todo mundo, que daqui a pouco desenquadra, pode virar simples. Sim. É maravilhoso, que você não vai ter que do nada falar, meu Deus do céu, agora eu preciso descobrir quanto que eu gasto por mês com o meu MEI. Verdade. Não, você já tem o hábito, já é natural para você já tem contador, o contador tá ali te acompanhando. Facilita a minha vida na hora de fazer a declaração também. E tá lá na lei do MEI, né? A importância de fazer esse controle mensal. Sim. É obrigatório, inclusive. É obrigatório. Tem o relatório mensal do MEI, que é obrigatório. E a parte da contabilidade, pouca gente vai atrás. Eu não conheço ninguém que já tenha ido atrás. E eu passo para todo mundo o contato, fala aqui, ó. É tão importante, né? E quando o empreendedor tem essa visão, ele tá um passo à frente. Sim. Ou mais de um passo à frente até dos demais, da concorrência e de quem tá ali brigando com ele pelo mercado. Isso é muito importante. Eu acho o seguinte, que quando é uma questão de visão,
É uma questão de mentalidade mesmo. Porque muita gente só vai tomar uma atitude quando tem um problema. Uhum. E a gente pode evitar isso, né? Ter em mente que tem coisas que não são gastos, são investimentos. Então você investe nos seus objetivos, no seu crescimento e já começa a trabalhar ali dentro daquela normalidade, daquela regularidade. Sim. E no futuro você só vai colher coisas boas, com certeza. Sim. Então, assim, o MEI, ele não necessariamente é obrigado a declarar na pessoa física, mas é bom que declare, desde que ele também traga aquelas informações direitinho lá do CNPJ. Fazer a separação das contas é importante. Se você tem um MEI, conta bancária de MEI, né, na maioria dos bancos não paga tarifa, então você não tem despesa nenhuma, só vai te ajudar a melhorar o controle do seu negócio. Você saber quanto que a tua empresa faturou, quanto que ela gastou e quanto que sobrou para você enquanto empresário, enquanto responsável por aquele CNPJ. Isso é muito bom e muito importante. Sim. Deixando esse recado final aí para vocês. E aí, vamos reforçar uma coisa aqui. Declaração de Imposto de Renda 2024 até o dia 31 de maio. E quem ainda não mandou declaração para você ou para o contador que faz a sua declaração, já tá atrasado. Já tá errado, né? Já tá cometendo vários erros, já não amo mais. Já vai pro fim da minha lista de presente de Natal. Mas dá tempo de se organizar com calma, dá para tirar o final de semana, começa separando o informe de rendimento do banco, fonte pagadora, o que tiver. Despesa dedutível. Despesa dedutível ninguém perde o comprovante, né? Porque sabe que vai deduzir naquilo que ele teria que pagar de imposto. Fica guardadinho. Então, todas as despesas dedutíveis, tudo que tiver comprado, vendido de bens, preciso dos documentos também. E é só... E quanto mais documentos que esclareçam essas operações, melhor, né? Sim, quanto mais detalhado, melhor. Porque hoje, por exemplo, lá no campo de um bem imóvel, você pode lançar lá o número do IPTU, a matrícula do RGI, todas essas informações, na verdade? Sim, coloca tudo. Quanto mais informação, melhor. Coloca até... Renavando o carro. E o Renavan é obrigatório. Sem o Renavan não dá para entregar. Mais. Para imóveis, agora coloca até em qual cartório está registrado. Qual é a folha. Eu acho isso muito legal, sabia? Sim. Porque, veja bem, é muito mais fácil você um dia... Se você precisar consultar essas informações, é muito mais fácil você ir na sua declaração de imposto de renda do que você ter que ficar revirando um monte de papel que você não sabe nem aonde mais está, ou você tá guardado no lugar com mais um monte de outros papéis, e você ter isso à mão realmente é muito legal. Ajuda muito, que quando começou a ser obrigatório preencher essas informações, a gente já enlouqueceu para conseguir documento e RGI e tudo, mas fica agora detalhadinho. Antes era tipo um imóvel que a pessoa declarava. Agora não, é um imóvel na rua tal. E você escrevia ali o que você queria no campo de imóveis. Era livre. Eu lembro dessa época. Com a criatividade solta. Tinha gente que colocava detalhezinho mesmo. Tipo, era um dia de contos? sol que eu comprei porque eu vi e achei a iluminação ótima. Comprei do seu fulano, ficava, sol da tarde. Gente, não, eu quero detalhes que são úteis para calcular imposto, venda, essas coisas. Não... Esse tipo de virado informação... para sudoeste. Esse tipo de informação não vai colaborar muito, Não né? me ajuda em nada. E outra coisa importante, hoje em dia, com mais acesso a informações, até uma democratização dos investimentos, tem muita gente que hoje investe em bolsa de valores, investe em ações, e que são pessoas que não se imaginavam nessa situação até pouco tempo atrás, né? Antigamente a gente ouvia falar, eu invisto na bolsa era só quem tinha muito dinheiro, quem era rico e tal. Hoje em dia é um investimento que muita gente está ali. Uns estão aprendendo, outros estão arriscando, mas investiu já é obrigado a declarar. Até ano retrasado, sim. O simples fato de você ter alguma coisa na Bolsa de Valores já te obrigava a fazer a declaração. Aí, do ano passado para cá, a regra mudou. E acaba que, no fundo, você vai estar obrigado. Mas você está obrigado a fazer a declaração se você fez alguma venda com ganho tributado na Bolsa de Valores. Então, day trade, vendeu alguma coisinha com ganho, não tem isenção, já tem que pagar. Então, você já tem que fazer a declaração. Mas tem que declarar. Pode ter dado um imposto de R$ 3,50, que você não consegue pagar o DARF, mas tá deu imposto a pagar. Se você movimentou mais de 40 mil no mês em ações, você tem que fazer a declaração. E se você quer compensar prejuízos passados. Então, se eu terminei ano passado com prejuízo, nem que seja um prejuízo de R$17,
eu posso compensar daqui para frente. Então, eu preciso colocar na declaração esse prejuízo para poder aproveitar ele nos meses seguintes, senão eu não posso. Entendi. Então, assim, quem investe em bolsa, quem tem lá aquele investimento em ações, tem que declarar. E como que essa pessoa informa isso pra gente poder fazer a declaração dela? Ele pode anotar tudo no papel e mandar? Acontece isso às vezes. Para fazer a declaração de quem tem investimento na bolsa, a gente precisa, o correto é a gente ter o acompanhamento mensal. Então, você comprou, você já me manda a nota de corretagem. Você vendeu, me manda a nota de corretagem. Para todos os meses eu já calcular se teve imposto, se não teve, emitir a guia de pagamento e tudo mais. Agora, se a pessoa não fez isso, ela vai ter que mandar todas as notas de corretagem de janeiro até dezembro do ano passado. E o que ela já tinha antes, se já estava declarado, eu vou precisar da declaração também para saber. Se não estava declarado, eu vou precisar das notas de corretagem lá de quando a pessoa comprou. Então, se ela comprou em 2002, vou precisar das informações daquela época para cá, para fazer a apuração. E aí eu vejo o quê? Eu vejo quanto você tinha, quanto você comprou, quanto você vendeu, para eu saber com quanto você terminou o ano. Então, terminou o ano com 1.000 ações da Petrobras. Essa informação que eu vou colocar na declaração pelo custo. Então, no total, você pagou R$5.000 nessas ações. Você tem 1.000 ações da Petrobras a R$5.000. E se você teve venda, eu vou fazer a apuração da venda, calcular, ver se teve ganho, prejuízo. Se teve ganho, precisa fazer o pagamento do imposto, se deu imposto a pagar, antes da gente entregar a declaração. Porque se a gente entregar a declaração sem ter pago, cai na malha fina porque as informações não batem. Interessante. Eu acredito muito que tem algumas coisas que elas vão sendo aperfeiçoadas com o tempo, né? São muitas novidades que têm surgido no dia a dia da sociedade. E muitas vezes os sistemas governamentais eles não conseguem acompanhar. Mas hoje em dia já tem um cruzamento de informações já bem intenso, não é verdade? Tá muito bem feito. Eu reparei nas declarações pré-preenchidas que eu peguei esse ano, que já está vindo informação preenchida mesmo de saldo bancário, saldo de investimento, imóveis, que é uma coisa que não vinha antes. Mas então, agora gente, já está tudo pronto. Você que está nos ouvindo aqui agora e não sabe o que é declaração pré-preenchida, é o seguinte, a Receita Federal, quando a gente faz o login lá com o GovBR, com o certificado digital do contribuinte, a Receita ela já abre a declaração com várias informações que nós ainda não declaramos. Muitos contadores questionaram isso, viram isso como, poxa, mas aí vai ficar mais difícil para a gente. Eu acho que é o contrário, porque quanto mais informação pré-preenchida vem, maior a necessidade de uma análise e de um olhar técnico para saber se aquilo ali está certo. E para entender o seguinte, muitas coisas que um contribuinte às vezes optava por não declarar, o que a gente pode chamar no português, claro, de sonegação, mas acontece, né? Tem muitos contribuintes que às vezes a gente nem fica sabendo de algumas coisas e tal, e só vai saber quando tem um cruzamento, a Receita joga na malha fina e tal, mas já teve casos de sonegação que a Receita não pega. A intenção desse cruzamento e do pré-preenchimento e cada vez mais desse cruzamento de informações é que isso não aconteça mais. Então, há uma necessidade muito grande de um olhar técnico, criterioso de um profissional, tributarista, contabilista, que possa olhar os seus números ali e verificar. Às vezes, a pré-preenchida vem e não está vantajoso para você. A gente pode mudar, a gente pode pensar, poxa, você... teve despesa com saúde que não está aqui e tal, e enfim, e trazer um benefício maior para o contribuinte. E a pré-preenchida vem com muita coisa errada. Eu já vi vários rendimentos que estavam na ficha de isentos que eram de tributação exclusiva, por exemplo. E não vem com os dados dos dependentes, não vem com os bens dos dependentes. Então, tem muita coisa que falha. E o que eu acho principal de importante para a gente que trabalha com isso é que com a declaração pré-preenchida, a gente vai poder parar de só preencher a declaração. Que as pessoas acham que a gente só faz isso, né? Vai deixar de ser um trabalho mecânico. Vai ser um trabalho de consultoria mesmo, de olhar a declaração e analisar. Falar, olha, isso aqui não está vantajoso para você. Essa despesa você está tendo à toa, principalmente previdência privada. Às vezes a pessoa está contribuindo para ter desconto e não está tendo.
E é a gente que vai olhar para ver se tá vantajoso ou Verdade. não. Às vezes a gente pode ter até um olhar assim de um melhor investimento para aquela Sim. pessoa, né? E muitas vezes esse benefício ele não vai ser naquela declaração que a gente está entregando, porque afinal de contas o ano já encerrou, a gente está fazendo algo que já passou. Mas para os próximos anos, Sim. a gente ir trazendo melhorias, não é verdade? Para aquele contribuinte. Sim, para a gente poder fazer o trabalho de consultoria tributária mesmo, que é o principal. Que o preencher a declaração é um pontinho muito pequeno perto do que a gente oferece Sim. de serviço. Que a gente pode fazer muito mais pelos clientes e os clientes às vezes não procuram a gente. Ou a gente entra em contato e fala, olha, querida, a gente faz isso, tá? A gente pode te ajudar. E as pessoas ignoram completamente. E acabam perdendo oportunidade, Pois é, né? Deixando dinheiro na mesa muitas vezes. Pois é, e reclamam muito de pagar imposto quando a gente está aqui prontinho para ajudar. Tipo, toma, querido, faz isso aqui para economizar. Que vai dar certo e vai ser bom E para a você. pessoa prefere ignorar e ficar reclamando que tá pagando. Entendi. E acha que a gente só preenche a declaração. Só que o que a gente pode oferecer a mais, a pessoa não quer. Muito bom, muito bom. Acho que essa visão ela é fundamental para a gente se posicionar e para o cliente, para o contribuinte entender que ele tem alguém que está ali preocupado em gerar para ele valor. E não só valor financeiro, monetário, mas gerar valor na vida, né? De Sim. coisas que ele pode vir a fazer para melhorar a qualidade de vida e aquilo que ele pode empregar na sua família, enfim, no seu trabalho. Isso é muito bom. E a gente falando isso tanto para empreendedores quanto para pessoas que às vezes são funcionários públicos, né, ou são funcionários privados mesmo, mas que têm obrigação por causa da renda de fazer a declaração de imposto de renda. Então nós estamos à disposição, não é verdade? Eu não estou terminando ainda não, mas eu vou deixar já essa dica aqui. Quem quiser saber um pouco mais sobre esse trabalho, poxa, o que eu posso fazer para melhorar aqui a minha declaração de imposto de renda? Como é que ela acha você? Como é que ela nos acha para poder resolver isso? Bom, eu tenho divulgado meu trabalho nas redes sociais. O meu @no Instagram é @eu_Maria_Eugênia_Araújo. É o mesmo em todas as redes sociais, se não me engano. Eu, Maria Eugênia Araújo. Isso. Vai estar aqui na descrição do vídeo, por aqui em algum lugar vai estar. Mas é bom a gente falar. Lá eu compartilho dicas, experiência. Então, eu vejo alguma coisa que a pessoa fez errada. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, não faz isso para pelo menos a pessoa se ligar de, meu Deus, eu faço isso também, não é mais para eu fazer. E se precisar contratar os nossos serviços, a gente está à disposição. Chama no direct lá, Maria Estamos Eugênia, prontos, que ela vai te atender. Mas, por favor, não dia 31 de maio. Tem um certo limite pra gente aceitar cliente novo. Mas até dia 30 Porque estamos são trabalhando. muitos rolês, né, pra declarar, Sim, pra fazer uma declaração tem de imposto de bastante renda. coisa. A gente primeiro entender se a pessoa precisa fazer ou não, ou se ela quer fazer por livre e Faz espontânea vontade. uma anamnese primeiro, Sim. vamos dizer assim. Entender a complexidade da declaração, que uma declaração de alguém que tem uma conta em banco e uma renda tributável é diferente da declaração de quem tem ações, bitcoins, empreende, tem aluguel. Então, varia muito com relação à complexidade, o tempo que a gente vai investir para fazer a declaração, que às vezes, dependendo de quando a pessoa chega para fazer, é uma declaração muito complexa, a gente não tem agenda para fazer, que não são 5 minutos. Tem declaração que são 3 dias para fazer, que é muita coisa. E analisar documento, tirar dúvida, ajudar a pessoa a se organizar também. E quando falta documento, a gente precisa pedir para a pessoa precisa ir atrás. E são coisas que a gente não consegue em 5 minutos. Tem coisa que tem que entrar em contato. E às vezes manda mensagem e o cliente não responde. Sim, demora, como a comunicação demora. Então, a gente precisa ter um tempinho hábil para fazer toda essa análise e dar o melhor suporte para a pessoa, que não é só preencher. Se fosse só isso, era maravilhoso, mas não é, tem muita coisa por trás. Isso é muito importante a gente bater nessa tecla aqui, né? O nosso trabalho, o trabalho de quem prepara a declaração de imposto de renda, de quem está preocupado efetivamente em trazer um trabalho de valor, não é uma simples declaração, não é uma simples preencher um formulário, né? Porque as pessoas, às vezes, quando a gente precifica, e a gente precifica com base nessa expertise, no serviço de excelência que vai ser entregue. É muito diferente de você chegar numa papelaria que tem a plaquinha lá, faça a sua declaração. Porque aquela pessoa que faz, não desmerecendo o trabalho dela, ela está se dispondo a fazer um trabalho ali. Mas muitas vezes ela vai simplesmente copiar e colar.
não vai analisar se vale a pena, se é melhor mudar a forma de tributação, de entrega, enfim, trazer uma dica, lembrar, poxa, você não tem aí a informação tal que pode estar faltando aqui, isso é muito importante. Sim. Mas ali eu pago muito menos. Mas realmente vai pagar menos, mas vai estar muito mais propenso a ter um problema, na verdade. Vai receber menos também. Vai receber menos e vai ter possibilidade de dar problema. A gente acompanha as declarações, a gente enche o saco da pessoa quando está com o imposto a pagar, para a pessoa fazer o pagamento, não esquecer, não ter que pagar a multa por atraso. A gente analisa se tem alguma coisa que a gente possa fazer ao longo do ano. Então, a gente vê declaração por declaração, fala com cliente por cliente, de olha, se você fizer isso, você economiza tanto, vamos dar uma mexida nisso? E as pessoas não se preocupam com fazer isso. Eu vejo muita gente, quando eu falo, eu acompanho a declaração, quando você for receber a restituição, eu te aviso. Mas como assim você me avisa? Como é que você sabe? Eu sei, porque aparece lá no site. Eu consigo essa informação. Então, eu acompanho, porque se você cair na malha fina, eu tenho que ver o porquê que você caiu. E quanto antes ver, melhor, né? Sim. Para poder prestar contas. Foi o quê? Você esqueceu de me mandar um documento? Tá com muita despesa dedutível? O que aconteceu? A Receita Federal só implicou com a sua cara? A gente precisa saber disso para poder se defender. Então, a gente olha, e muita gente não olha. Isso já é um diferencial que, para mim, é o mínimo. Sim, porque você acaba acompanhando aquela declaração até o processamento final dela, né? Que foi uma coisa que eu fiz. Eu tenho os documentos, eu sei o que aconteceu, como é que foi feita. E se precisar de alguma coisa, a gente sabe o que precisa ser feito, o que a gente tem, o que a gente não tem. Verdade. Então, não fica solto. E muita gente que só entrega, tem até aqui no caminho um negócio de impressão, que é R$25 a declaração de imposto de renda. R$25. Aí você que quer pagar R$25 e ter alguns problemas na sua jornada de imposto de renda, tá a dica aí. É o segredo do sucesso. R$25. 25 não paga nem a folha que a pessoa não paga tá comprando nem o para tempo que eu tô imprimir. sentado ali fazendo aquela declaração. Infelizmente isso ainda acontece, mas assim, como a gente costuma dizer, né, tem mercado para todo mundo. A pessoa que cobra R$25 para fazer a declaração de imposto de renda não é nosso concorrente. Não é nosso concorrente. Ele está buscando um outro público que tem interesse em outras coisas, né? Outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim para mim, não, porque eu tenho um contato aqui que ele faz o seguinte, você está com o nome sujo, ele limpa o nome e ele ainda entrega a sua declaração de imposto de renda com renda para você ir no banco conseguir fazer um financiamento. Tá, mas com renda, com renda alta. Gente, se eu quiser colocar renda alta na minha declaração, eu vou colocar, mas que maluquice é essa? Onde que eu vou chegar com essa informação? Não faz sentido nenhum. E assim, é muito complexo. Esse trabalho de acompanhar, de entender a demanda do cliente, isso é muito legal. Isso tem um valor, né? E eu não estou falando de valor monetário. Claro que não vai ser R$25 para esse trabalho, vai ser bem mais do que isso. Mas, em compensação, como eu falei no começo, não é gasto, é investimento. É um investimento. É um investimento. E você vai ter tranquilidade ali, seja qual for o tamanho da tua declaração, do teu patrimônio, da tua renda, você vai ter tranquilidade para saber que está em boas mãos, não é verdade? Sim. A gente está caminhando para o final. Vou mais uma vez agradecer os nossos patrocinadores, citar aqui a Global Ops, a Megalus, lembrar vocês mais uma vez da Jornada do Empreendedor. Compra o teu ingresso, tem link na bio do meu Instagram, do Instagram do Grupo JM, da JM Contabilidade, enfim, não perca essa oportunidade de estar com a gente no dia 20 de julho, vai ser incrível. E aí eu queria, já caminhando para o final do nosso papo, queria assim, te agradecer, né, e relembrar um pouquinho de tudo que nós falamos aqui. Obrigatoriedade, tem várias questões, vários critérios que têm que ser observadas. Sim. Inclusive, esses dias saiu um post da JM falando sobre obrigatoriedade de entrega. Legal. Quem tiver dúvida, é só entrar no Instagram, tá explicadinho ali, bonitinho. Tem o contabilidade.jm e tem o Eu Maria Eugênia Araújo. Isso. Lembrei certo, né? Sim. Ainda bem. Então, entra lá nesses Instagrams, dá uma olhada nos conteúdos que estão lá. Você que é empreendedor, é importante para você manter a sua declaração em dia, tá? Porque a gente não sabe o que pode precisar amanhã, o seu negócio pode crescer, pode prosperar. Eu espero que você tenha isso como objetivo na sua vida. E é importante que você, como pessoa física, também esteja certinho, regular, com tudo em dia para você não ter dor de cabeça e poder cumprir e realizar os seus sonhos. Isso é muito importante. E você que não é empreendedor e que tem também a obrigatoriedade,
ter um trabalho, uma consultoria que vai te acompanhar de perto é fundamental para o seu crescimento. Então, cola com a gente, segue a Maria Eugênia, segue a JM, segue o Estúdio Cria Mais para você também receber mais conteúdos como esse. O Pode Contar é postado aqui no canal do Estúdio todas as semanas, então você já fica ligado para receber sempre informação de qualidade para o seu crescimento profissional e pessoal. E aí eu queria te pedir para você deixar aí o seu recado final, manda uma mensagem para a galera, fala do seu trabalho, fica à vontade para falar o que você quiser. Bom, vamos lá. Gente, não, pelo amor de Deus, não deixa para fazer a declaração no último dia, na última semana. Se você não sabe se você precisa fazer ou não, dá uma olhadinha nas regras. A gente já compartilhou conteúdo sobre isso, porque tem uns detalhezinhos bem específicos. Verdade. Se a gente for falar de um por um, é um podcast só para falar disso. Vê se você precisa fazer ou não. E mesmo que você não precise fazer, eu acho importante você fazer para criar o hábito de ter essa responsabilidade, que hoje você não precisa, mas pode ser que daqui a 2 anos você precise, e aí você já está com tudo pronto, tudo encaminhado. Separa os documentos, não precisa separar tudo hoje. Tipo, tira hoje para separar informe de rendimento, amanhã para separar a despesa dedutível, depois para separar o resto, para já ficar com tudo organizadinho, para na hora de fazer a declaração não faltar documento e você não ter que parar no meio para sair correndo atrás, ou caso você tenha alguém que faça a sua declaração, a pessoa não ter que ficar voltando para você o tempo todo de, falta isso, falta o documento do carro, falta o informe do Itaú, falta a despesa do plano, para já estar com tudo certinho, porque isso otimiza o tempo e deixa tudo mais simplificado para não ter chance de errar. Que conforme a gente vai parando para fazer e pede outro documento, vai fazer outra coisa, você pode acabar deixando passar alguma coisa que vai te deixar na malha fina de graça. Verdade. Então, a gente não quer que isso aconteça. Separa os documentos, faz a declaração o quanto antes que você conseguir. Não deixa para o dia 31 de maio, pelo amor de Deus. E se precisar de socorro, a gente está à disposição, não só para a declaração, mas para o acompanhamento mensal do que precisar. Para quem já tem CNPJ, precisar de um contador, maravilhoso. Quem quiser abrir, é só falar com a gente que a gente está aqui à disposição para cuidar de todas essas partes burocráticas que eu sei que ninguém gosta, só Verdade. a gente gosta de cuidar. E a gente dá às pessoas a oportunidade de cuidarem realmente do aquilo que elas sabem fazer e se propuseram a fazer, né? Sim. Ter alguém ali do lado dando esse suporte é muito legal. Sim, a gente cuida do que a gente sabe para cada um cuidar do que sabe e não ter que se preocupar com essas coisas. Verdade. Muito obrigado, te agradeço muito, não só pela participação hoje aqui, mas pela nossa parceria, que a gente possa ser parceiro por muito tempo. E o seu trabalho é incrível, a gente te admira, né, desde 2018, quando te segue lá no Instagram, e eu tenho certeza que a gente vai voar muito alto aí, ajudando os empreendedores, os empresários, os contribuintes do Brasil. Com certeza. A gente ainda tem muita coisa para construir. E eu já estou muito feliz do que a gente tem feito até agora, mas vamos ver o que a gente ainda consegue fazer daqui pra frente. A gente ainda tá, esse ano, né, como você ali, falou, tá legal e tal, porque é todo um preparo, né? Ano que vem vai estar melhor ainda. Sim. E cada vez melhor, com condições de aumentar, né, essa rede de atendimento. Sim, aumentar, alcançar mais dobrar, pessoas. quadruplicar o que a gente conseguir fazer. Beleza, tamo junto, vamos nesse Sim, propósito aí. vamos. Obrigado, Maria Eugênia, Imagina, foi um eu que prazer te agradeço. receber aqui. Gente, obrigado você que acompanhou a gente até aqui. Volte sempre, esteja com a gente. Siga-nos nas redes sociais. Tamo junto. Obrigado por tudo. Valeu. Fui.